Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos no Evangelho segundo Marcos, como tem sido o nosso objetivo e também nosso exercício todas as noites, de segunda a sábado, às 19 horas. Eu agradeço a vida de cada um, agradeço a vida dos irmãos que sempre têm nos acompanhado. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Guariba e, inicialmente, diante da circunstância que nós vivemos por causa da quarentena, então nós temos meditado com a Igreja de Guariba, agora em Marcos. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida de cada um e pedir ao Senhor que nos abençoe em nossa meditação. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, somos gratos a Ti pela Tua grande bondade para conosco e pela providência do Senhor, porque o Senhor de fato é um Deus providente. É um Deus que tem nos abençoado, está atento a cada uma de nossas necessidades, a cada minuto. E o Senhor verdadeiramente sabe o que é necessário daquilo que não é necessário. E em todas as coisas que temos necessidade, o Senhor tem nos abençoado quando confiamos em Ti. Louvado seja o Teu nome por isso. Receba, Deus, nossas ações de graças e ao mesmo tempo fala ao nosso coração na presença do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler hoje capítulo 4 de Marcos, do verso 35 ao verso 41. Capítulo 4 de Marcos, verso 35 ao verso 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, lembrem-se que quando nós estamos lendo os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, às vezes a tendência que a gente tem é perguntar o que é que Jesus está ensinando. Na realidade, a gente pode e deve fazer essa pergunta, mas junto com essa pergunta nós temos que fazer outra pergunta. A outra pergunta é: o que é que o autor do evangelho está ensinando? Porque não é Jesus que está escrevendo o evangelho. Jesus, na realidade, não está escrevendo nada. Ele está vivendo o fato. E o autor do evangelho está relembrando o fato vivenciado por Jesus na presença de seus discípulos. Então, a grande pergunta que nós fazemos para entender os evangelhos é por que determinado autor está referindo-se a esse evento. Dentre todos os eventos que Jesus fez, por que esse evento é importante e por que ele está no lugar que está? Né? Então, quando nós vimos andando, a partir do capítulo 1, os irmãos se recordam que Marcos faz uma apresentação dizendo que aquilo que ele vai ensinar, aquilo que ele está escrevendo, encontra sua origem nas Escrituras. Ele cita 2 profetas das Escrituras. Depois disso ele passa a falar de João Batista, que apareceu no deserto e que estava cumprindo então a palavra daqueles profetas. Depois ele passa a falar sobre o ministério de Jesus. Ao falar do ministério de Jesus, ele começa a falar que a ênfase de Jesus pregar a palavra de Deus. Então, dentre todas as coisas que Jesus fazia, ele pregava a palavra. E juntamente, ou como sinal de que ele era o Messias, além de pregar a palavra, ele também fazia curas, né?
ele curava. Então ele tinha poder sobre as enfermidades e ele também tinha poder sobre os demônios, porque os demônios apareciam para ele e o reconheciam e perguntavam, né? Por que você apareceu agora? Vieste perder-nos? Ou seja, você veio para nos julgar antes da hora, agora? E Jesus mandava com que eles se calassem e os expulsava daquela pessoa. Então Marcos está falando, olha, estou falando sobre Jesus, que a origem dele é nos evangelhos, a promessa de Deus está lá. Esse Jesus começou seu ministério depois do batismo de João Batista, quando ele foi ungido com o Espírito Santo, né? Nós vimos ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi tentado pelo diabo, venceu as tentações. Na ênfase do seu ministério é a pregação e o ensino da palavra de Deus. E também ele cura as enfermidades, ele tem autoridade sobre os demônios. Aí então ele conta aquelas parábolas do reino, não é? Ele fala do que é semelhante o reino, falando sobre o reino de Deus em si e o poder da palavra de Deus. Aí então, ainda estamos no capítulo 4, onde ele contou as parábolas do reino e praticamente o capítulo 4 inteiro só foram parábolas. E ontem nós falamos da razão pela qual ele falava de parábolas, né? Que era chamar a atenção dos seus ouvintes, somente aqueles que de fato tivessem interesse nos evangelhos é que iriam atrás de Jesus para poder pedir explicação sobre a questão da parábola. E aí, no encerramento da parábola, ele conta essa história. Marcos conta essa história e narra o diálogo existente entre os discípulos ali. E ele conta que Jesus, como seu costume, estava à beira-mar, sentado no barco. Lembram-se que por causa das multidões ele sempre pedia que seus discípulos deixassem preparado na margem da água, né, um barquinho, e ele sentava no barco e o pessoal na terra, ele se distanciava um pouco dentro do mar da Galileia, e o pessoal todo sentado na terra ouvia os seus ensinamentos. Então, aqui não foi diferente. Ele diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Quer dizer, estava numa margem, eles iam cruzar o mar para outra. Ora, levantou-se grande temporal de vento, versículo 37, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, enquanto eles estavam passando pelo meio desse lago gigante, chamado de Mar da Galileia, os ventos que descem das montanhas ali faziam um túnel, né? uma passagem por aquele lugar, e eles agitavam a água de modo que é como se estivesse no mar mesmo, ondas batendo, o barco subindo e descendo, e por aí afora. E enquanto isso, Jesus dormia. Ora, por que Jesus está dormindo? A razão de Jesus dormir é justamente aquilo que nós vamos ver e que os discípulos viram no desfecho do texto. E Jesus dormia sossegadamente na popa do barco num travesseiro. E como o barco começava a encher de água, onda batendo de um lado, onda batendo do outro, o barquinho subindo e descendo, aquela coisa maluca, então os discípulos foram acordar Jesus e perguntaram. Repare que o versículo 39 diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento. Por quê? O que eles perguntaram para Jesus no verso 38? Mestre, não te importa que pereçamos? Repara, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo e aquela tempestade toda acontecendo e ele dormindo sossegadamente. O balançar do barco, o vento, o respingo das ondas não acordaram a Jesus. E aí um discípulo foi perguntar, escuta, nós estamos quase afundando, o senhor está aí dormindo? E aí Jesus então acabou de despertar, e no verso 39 tem as palavrinhas, né? Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí então, versículo 40, então lhe disse, por que sois assim tímidos?
como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é acerca disso que Jesus estava inquirindo. Por que vocês não têm fé? Repare que Jesus repreendeu o mar, Jesus repreendeu os ventos, e o mar cessou, o vento cessou, ou seja, a tempestade parou. Não teve mais tempestade. Os discípulos estavam com Jesus. Já tinham visto uma série de coisas que Jesus fez. Mas quando eles acordaram a Jesus dizendo: o senhor não se importa que nós pereçamos? Ou seja, está todo mundo aqui apavorado com a tempestade e o senhor está dormindo? Ao invés de ajudar a tirar água do barco ou fazer alguma coisa assim do gênero, e o senhor está dormindo? E Jesus repreende o vento e o mar e aí pergunta para os discípulos: por que vocês não têm fé? E a resposta dos discípulos mostra por que Jesus perguntou. Qual foi a resposta dos discípulos, né? Ou seja, qual foi a reação dos discípulos? Diz o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Então, essa palavra, quem é este, revela que até então eles não estavam entendendo quem era Jesus. Estava falando aqui dos discípulos. Os discípulos começaram a perguntar uns ao outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele manda e tudo cessa? Eles estavam perplexos, eles estavam atordoados, porque Jesus acabou de falar: emudece, acalma-te e tudo cessa, faça bonança. Não tem mais perigo algum. Mas essa resposta, quem é este, revela que de fato eles ainda estavam tardios em crer. E é por isso que Jesus, no verso acima, pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles estavam caminhando com Jesus e apesar de tudo aquilo que Jesus já tinha feito, apesar de tudo aquilo que Jesus já tinha falado, eles ainda não tinham assentado no coração que Jesus era de fato Filho de Deus, que se encarnou e estava com os homens. Então, às vezes alguém pode falar assim: se eu visse Jesus hoje aqui na minha frente, eu creria. Nem tanto, eles viram e ainda não creram. Eles viram e ainda não estavam entendendo quem era Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que a verdadeira fé não se constitui por aquilo que os nossos olhos físicos veem, mas por aquilo que o nosso coração crê. Sabe, e isso é uma questão muito interessante. Aquilo que eu preciso de comprovação fatual, ou seja, aquilo que eu preciso de fato para comprovar, não é fé. Fé é baseada naquilo que eu creio. Creio, sem fato, eu creio. Então, se eu creio que Jesus se encarnou, eu não estava lá no dia. Se eu creio que ele morreu na cruz e ressuscitou, que a pedra do seu túmulo foi removida, que os lençóis de linho que envolviam o corpo de Cristo estavam lá, dobradinho, ele saiu de dentro daquele invólucro, e o trem permaneceu perfeitinho ali, né? Eu não estava lá, mas eu creio. Então isso não é sensação, não é percepção, não é experiência, é fé, é crer. E foi isso que Jesus censurou seus discípulos ali. Eu tenho estado convosco, o que eu tenho feito tem comprovado que as Escrituras têm falado em meu nome. Eu fiz sinais, maravilhas, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, mas no entanto vocês não creem. Agora eu acabei de amansar o tempo, vocês não creem. O que é que o Marcos está ensinando ali? Marcos está ensinando que de fato Jesus tem poder sobre a natureza. Tem gente que quer colocar significado nesse texto. E aí diz assim: Jesus tem poder sobre as tempestades. As tempestades aqui significam as tempestades da vida. As turbulências que você tem passado, os vendavais que tiram a sua paz. Não tem nada a ver com isso. Tempestade aqui é tempestade, é chuva, vento, onda. Ele está dizendo que Jesus tem poder sobre a natureza. Ora, por que ele tem poder sobre a natureza? Porque ele é Deus. Os discípulos estavam vendo isso, mas não estavam crendo nisso. Eles viam, mas eles não criam.
Por isso que Jesus diz que mais bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem. Você e eu somos mais bem-aventurados do que aqueles que estavam com ele, porque aqueles viram a Jesus, viram os feitos de Jesus, mas talvez não creram. E nós que não vimos nada dele, apenas ouvimos dele, cremos. Glórias a Deus por isso. Isso é obra de Deus nas nossas vidas. A fé vem pelo agir de Deus. É Deus que nos concede fé. Ninguém nasce com fé. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, não é de obras. Então a fé é um dom de Deus. Se você crê em Jesus, isso é um presente dele, e ele te deu essa fé. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Jesus de fato tem poder sobre todas as coisas. Absolutamente. Ele mostrou poder sobre as enfermidades, quando ele curou as enfermidades. Ele mostrou, Marcos nos mostrou isso, poder sobre os demônios, quando ele expulsava os demônios. E Marcos nos mostrou agora que ele tem poder sobre a natureza. Ora, quem é que tem poder sobre todos esses elementos? Somente Deus. Então Jesus estava censurando aqui a falta de fé. Como é que vocês estão comigo? Vocês não creem ainda. Então existe essa falta, existe essa possibilidade. Uma pessoa se familiarizar tanto com as coisas de Deus, mas ainda não ter a devida fé em Deus. E isso é um dos perigos que nós precisamos urgentemente evitar em nossas vidas. Ora, como é que nós evitamos esse tipo de perigo? A primeira questão que nós precisamos saber é que nós não podemos só conhecer o sagrado, nós temos também que nos relacionar com o sagrado. Se eu conheço a Bíblia, se eu me presto a estudar a Bíblia, e se eu conheço os elementos ou os fatos descritos aqui apenas de maneira racional, mas eu não me relaciono com isso, eu não tenho comunhão com Deus, eu não peço a Deus que coloque dentro de mim o seu desejo, e nem eu peço a Deus que retire de dentro de mim aquilo que não é dele, eu não estou me relacionando com Deus. Todas essas questões passam a ser um conteúdo que eu guardo na minha mente, mas que não serve para nada. Eu conheci um sujeito um dia que me contava salmos completos de cor. E o camarada perguntava para mim assim, eu já era pastor na época, ele perguntava para mim assim, quantos salmos de cor que o senhor sabe? Eu falei assim, eu acho que eu sei 1 ou 2 só. 1 ou 2? Eu sei mais de 10. Eu falei, muito bem. E contava vantagem com isso, até a hora que eu perguntei, o senhor conhece todos esses salmos? Mas qual que é a diferença que esses salmos fazem na vida do senhor? Ele perguntou o quê? Qual a diferença que esses salmos fazem na vida do senhor? Eu falei, o senhor segue aquilo que os salmos estão dizendo? Imagina. Eu falei, por que não? Porque se eu seguir isso aí, eu não vivo? É um monte de coisa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu falei, então qual é a diferença se o senhor saber todos esses salmos? Então essa que é a diferença, irmãos. Nós conhecermos o sagrado, mas não nos relacionarmos com o sagrado, produz o tipo de pessoa que não compreende Deus, não vê Deus, não crê em Deus e acaba que não é abençoado por Deus. Que Hebreus capítulo 11, verso 6 nos ensina que aqueles que se aproximam de Deus precisam necessariamente crer que Ele existe e que se torna o galardoador, ou seja, o recompensador daqueles que o buscam. Então é necessário ter fé em Jesus. Ter fé que Deus amou a você ao ponto de enviar o seu Filho para morrer no seu lugar. E não existe amor maior do que esse. E quando as lutas aparecerem e você perguntar, mas será que Deus está comigo? Lembre-se da cruz. Se Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, Ele está com você. Se você crê que Jesus morreu no seu lugar, que Ele ressuscitou para que você tivesse vida, Ele morreu para que o seu pecado fosse perdoado, mas Ele não permanece morto, Ele está à destra de Deus, de onde há de voltar para buscar você, a sua igreja, aí está o fato de que Deus está com a sua vida, porque Ele fez isso por você. Então creia na divindade do Senhor Jesus, creia no amor de Deus Pai, creia no sacrifício todo-poderoso e suficiente de Jesus pela sua vida.
Não imagine que se você estivesse lá vendo a Jesus, você creria com maior facilidade. Os discípulos estavam lá. E até esse momento, eles não entenderam nada. Eles nem estavam crendo. E Jesus censurou. Como é que não tendes fé? Ele matou a charada. Como é que não tendes fé? Por isso que Jesus estava dormindo tranquilamente. Porque ele é aquele que poderia acalmar a tempestade. Eles poderiam dizer a si mesmos, não, nós devemos ficar tranquilos. Sabe por que nós devemos ficar tranquilos? Porque Jesus está dormindo, ou seja, ele está tranquilo e ele está conosco. Mas eles acordaram o mestre apavorado, dizendo, não te importas de que pereçamos? Onde é que está a sua fé? Então, quando nós cremos em Deus, nós conseguimos fazer aquietar o nosso coração e nos lembrar de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Ele tem cuidado dos seus, Ele cuida da sua vida, Ele cuida de toda a sua igreja, Ele cuida de todos aqueles que esperam por Ele. Gostaria que nós pensássemos nisso hoje, que nós meditássemos nisso e tivéssemos isso em alta conta. Crer em Jesus não tem nada a ver com sentir arrepio, sentir emoção. Às vezes a gente pergunta assim, você crê que Jesus está aqui? A pessoa diz, eu não consegui sentir Deus ainda. Isso não é fé. Se eu preciso sentir para crer, isso não é fé. Fé é a certeza. Eu posso sentir um vazio tremendo dentro de mim. Mas eu creio que Deus está comigo. Mas e esse vazio? Esse vazio pode ser um reflexo, muitas vezes, das lutas que nós passamos, da necessidade de termos pessoas ao nosso lado, da necessidade de nos sentirmos amparados. Mas se cremos que Deus está conosco, nós estamos amparados. E aí nós seguimos a nossa caminhada. Medite nisso nessa noite, compartilhe com sua casa, ore na presença do Senhor. Se você tem alguma dúvida, peça ao Senhor que retire essa dúvida do seu coração. Peça a Ele que te dê paz. Se você não tem um compromisso com Jesus ainda, faça. Peça a Ele, Senhor Jesus, habite em meu coração. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero crer no Senhor e ter a certeza de que o Senhor mora na minha vida e o Senhor é aquele que é o dono da minha vida. E sendo o dono da minha vida, eu sei que o Senhor terá todo cuidado comigo. Creia nisso. A paz de Deus habitará o seu coração e habitará o coração da sua família. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, durma bem e, se Deus permitir, até amanhã às 7 horas com o texto de Daniel para nós meditarmos. Eu quero apenas dar a boa noite à nossa irmã Isaíra, boa noite, irmã, nossa irmã Cecília, a Zilá, a Carmen, boa noite, ao Leonardo, boa noite, a Sirlene, boa noite, a Thaís, o Alexandre, boa noite, a Priscila, boa noite, o Valério e a Damares, a Lívia, Marcos, também a Elisa, boa noite, irmã, a Iris, a dona Francisca, a Estela, boa noite, Estela, a Fernandinha, boa noite, Fernandinha, dona Zilda, e também a Alessandra, Dailson, boa noite, irmãos, a Ana Rosa, a dona Conceição, também a dona Maria Calisto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenham todos uma boa noite. E aos demais irmãos também, que eu não vi aqui, mas eu tenho certeza que estão aí acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenham todos uma excelente noite. Até amanhecer. Tchau.